Você já parou para pensar por que algumas marcas grudam na sua memória enquanto outras simplesmente desaparecem? Isso não é acaso, é neurobranding em ação. Vivemos em um mundo que é saturado de informações e marcas. Estudos mostram que em um dia normal podemos entrar em contato com até 1.500 marcas. E se você for no supermercado, esse número pode subir para 35 mil. O cérebro humano não consegue processar todas as opções racionalmente, pois entre outros motivos ele vive no modo economia de energia, ou seja, ele se apoia em atalhos emocionais e padrões pré-estabelecidos, criando funcionamentos que são entendidos como seguros e que tendem a ser seguidos sempre da mesma forma. E é aqui que entra o neurobranding. Neurobranding é a união entre neurociência mais branding. É o estudo de como o cérebro percebe, sente e se conecta às marcas. Ele parte da ideia de que a decisão de compra é muito mais emocional do que racional. E isso foi citado, por exemplo, por Antônio Damasio em O Erro de Descartes, de 1994, onde pessoas com lesões no sistema límbico responsáveis pelas emoções apresentavam enorme dificuldade em tomar decisões, mesmo mantendo plena capacidade cognitiva. Isso mostra que a emoção é essencial na escolha. Complementando o branding tradicional, que olha para pontos como identidade visual, posicionamento e estratégia de marketing, por exemplo, o neurobranding busca entender como estímulos são processados neurologicamente. Gerald Zaltman, professor de Harvard, afirma que 95% das decisões de compra acontecem de forma inconsciente. Isso reforça que marcas eficazes não falam apenas a razão, mas principalmente as emoções e memórias implícitas. Daniel Kahneman, em Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, descreve o sistema 1 como rápido, intuitivo e emocional, e o sistema 2 como lento, analítico e racional. O neurobranding trabalha para acionar o sistema 1, onde as decisões são mais ágeis e emocionais, enquanto o sistema 2 serve apenas para justificar a escolha posteriormente. Martin Lindstrom mostra através do neuromarketing que símbolos e estímulos sensoriais ativam as mesmas áreas cerebrais da emoção e da memória que experiências pessoais. Estudos de Zaltman e Plessman mostram que o branding forte pode até alterar a percepção sensorial, como o sabor de um vinho pode parecer muito melhor só porque o rótulo transmite status. As cores influenciam cerca de 85% das decisões de compra. Por exemplo, o roxo do Nubank comunica confiança e diferenciação, enquanto o vermelho da Coca-Cola ativa energia e excitação. O cérebro humano processa imagens 60 mil vezes mais rápido que textos. Isso explica por que a identidade visual, cores e símbolos têm tanto peso no branding. Portanto, o neurobranding não se limita à estética. Ele olha para como o cérebro responde a símbolos, narrativas e arquétipos, criando memórias emocionais, atalhos cognitivos e identificação simbólica, que é quando a marca representa valores pessoais. E nós, como seres humanos, não tendemos a ser resistentes a mudanças, mas sim ao desconforto. Afinal, o comportamento humano é uma integração muito complexa entre fatores biológicos, ambientais e culturais. O neurobranding vem para furar bolhas e ajudar marcas a entrar em novos mercados, gerar reconhecimento de marca, diminuir percepção das pessoas em relação à concorrência, criar novas categorias de produtos e auxiliar no planejamento estratégico. O cérebro é preditivo, ou seja, ele busca sempre padrões familiares. Carl Friston, com a teoria do cérebro bayesiano, explica que o cérebro funciona como uma máquina de previsões. Ele compara estímulos novos com experiências anteriores para economizar energia cognitiva. Isso significa que quanto mais consistente uma marca é em símbolos, narrativas e cores, mais rápido o cérebro reconhece e cria confiança. Um exemplo bem prático é quando você vê a maçã mordida da Apple. O cérebro não precisa pensar no que ela significa. Ele já previu inovação, design minimalista e status. É um atalho neural construído ao longo do tempo. O sistema límbico processa emoções antes da razão, e isso revela que a emoção não só influencia, mas guia toda a tomada de decisão. A razão geralmente aparece só para justificar. Um exemplo prático disso é quando você escolhe uma roupa porque sentiu que combinava com você, e só depois racionaliza dizendo que o preço estava bom ou que você realmente precisava dela. No branding, a Coca-Cola faz isso muito bem. Ela vende felicidade, a experiência, e não só o refrigerante. Cores, sons e narrativas criam memórias afetivas. Martin Lindstrom reforça que estímulos sensoriais como som e cheiro
ativam áreas da memória no hipocampo, criando vínculos bem mais duradouros. O roxo da Nubank transmite sofisticação, criatividade e confiança, diferenciando-se dos tons vermelhos dos bancos tradicionais. Isso ajuda o cérebro a reconhecer que é diferente do sistema e cria um vínculo emocional se a experiência de fato for positiva. O som da introdução da Netflix ativa o reconhecimento imediato antes mesmo de aparecer a logo. Isso é um gatilho auditivo. Temos suporte dos arquétipos de Carl Jung, onde descreveu os 12 universais que guiam as narrativas humanas, como o herói, o sábio, o cuidador, o bobo da corte. E tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre arquétipos. Clica aqui no card para poder assistir. O neurobranding usa arquétipos porque eles reduzem a carga cognitiva. O nosso cérebro já tem atalhos emocionais para essas histórias. A Nike usa o arquétipo do herói, com o Just Do It, ativa a coragem, superação e a energia. A Disney usa o arquétipo do inocente, com nostalgia, pureza e sonhos. O Nubank se aproxima do arquétipo do rebelde e explorador. Ele desafia um sistema bancário que era totalmente tradicionalista. Nós precisamos criar essa identificação entre marcas como próximas aos consumidores. Afinal, a marca é uma percepção na mente das pessoas. Ela não é o que o criador acha dela, mas como as pessoas a reconhecem e percebem. Por isso, um bom branding gera consistência e coerência na gestão da marca. Ela é viva, contínua, falando, sendo e fazendo. Cenários mercadológicos diversos exigem a capacidade de adaptação com estratégia, neurociência e branding. E essa estratégia não pode ser mais somente sobre análise e planejamento, mas com um processo de experimentação e engajamento do cliente que ocorre em tempo real. Entender como os estímulos sensoriais chegam pelos sentidos e atingem o sistema emocional geram respostas faciais e corporais. E isso pode ser determinante em uma estratégia. Afinal de contas, entender essa emoção ou sentimento pode ser essencial na tomada de decisão do cliente. E a neuroplasticidade tem um papel fundamental nisso tudo. Ela é a capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar e moldar a um nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e quando sujeito a novas experiências. Por isso, a coerência na comunicação é tão importante. Uma mudança brusca pode causar desconforto e até desconfiança nos consumidores. Tudo é um grande sistema de estímulos e de recompensas. Muita gente acha que o neurobranding exige grandes pesquisas com aparelhos caríssimos. Claro que em laboratórios isso traz insights avançados, mas na prática, qualquer empresa pode aplicar princípios da neurociência para construir marcas. Como eu falei, o cérebro é preditivo. Ele gosta de padrões consistentes porque dessa forma ele consegue economizar energia. Para pequenas e médias empresas, isso significa que usar cores consistentes e não ficar mudando a paleta o tempo inteiro, definir uma voz de marca clara, que é amigável, séria, técnica e acolhedora, e ao mesmo tempo manter em todas as comunicações, isso ajuda a criar símbolos visuais e sonoros, que se usados com coerência e repetidos podem funcionar. Um exemplo prático pode ser uma cafeteria local, que se sempre usar o mesmo tom de verde ou marrom e uma tipografia que seja acolhedora, ela cria um atalho visual no cérebro do seu cliente. Ele já associa aquele ambiente ao aconchego. Mas isso é só uma pequena parte para você ter uma base prática de como aplicar. O cérebro busca novidade e familiaridade. Estímulos que são novos o suficiente para chamar atenção, mas familiares o bastante para não causar nenhum tipo de estranhamento. O neurobranding ajuda a criar posicionamentos únicos, explorando arquétipos, como Carl Jung citou, e cores distintas também ajudam. Afinal de contas, se todos os bancos usavam azul ou vermelho, o Nubank foi genial. Storytelling emocional também pode ajudar bastante, afinal de contas ele conta as histórias humanas e conecta ao sistema límbico. Um exemplo prático pode ser uma clínica odontológica, que pode sair do medo do consultório e abordar um branding focado no cuidado humano, com mensagens que reduzem a ansiedade e criam vínculos emocionais. O neurobranding possibilita conectar valores e emoções reais com o público. Segundo os Altman, 95% das decisões de compra são inconscientes. Isso significa que o cliente escolhe marcas que validam seus sentimentos e valores, e não apenas pelo preço. Pequenas empresas podem sim se diferenciar quando mostram propósito de forma clara e coerente. Um outro exemplo prático pode ser de uma marca de roupas artesanais, que comunicando sustentabilidade, ativa áreas do cérebro ligado à identidade e à coerência moral, no córtex pré-frontal medial. O cliente sente que vestir aquela roupa expressa quem ele é. Tudo isso pode ser o diferencial da sua marca, de como as pessoas percebem
percebem ela e como ela se posiciona no mercado. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book com mais detalhes e aprofundamentos específicos dos temas aqui abordados no vídeo. Não deixe de conferir, é um material bem legal e bem completo. Esse vídeo chegou ao final e se você gostou desse conteúdo e quer mais insights sobre neurociência aplicada a branding e a marketing, já se inscreve aqui no canal, que esse é um tema em pleno crescimento, tanto no mundo quanto aqui na plataforma. Já compartilha esse vídeo e se inscreve no canal.